Amém, irmãos? Então abram a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois sabemos que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pela ceia, obrigado por todos nós que estamos aqui reunidos. Nesse momento eu peço que o Senhor esteja usando a minha vida para a edificação do teu povo. Que não venha nada de mim mesmo, porque eu não tenho absolutamente nada a acrescentar na vida de ninguém. Mas o teu Santo Espírito cura, liberta, transforma e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que apenas Ele esteja falando essa noite e não eu. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o mês da família. Ontem nós tivemos aí o culto dos jovens, tivemos uma confraternização, e o Andrei disse que não existe família perfeita. E nós falamos sobre isso a semana inteira, que não existe família perfeita porque famílias são feitas de pessoas imperfeitas. Então, se as pessoas são imperfeitas, uma família não pode ser perfeita, não é isso? Então, não existe família perfeita, porque, como bem disse ontem, você faz parte de uma. Então, a sua família jamais será perfeita. Todos nós somos caídos no pecado, por isso que acabamos de fazer tem um significado enorme. Porque todos nós somos corrompidos pelo pecado, e nós vemos isso em Gênesis 3, onde todos nós fomos corrompidos completamente. Após isso, nós vemos muitas famílias que foram destruídas e famílias que têm sido destruídas. Destruídas muitas vezes por vícios, destruídas por maus comportamentos, destruídas por infidelidade conjugal. Mas hoje eu gostaria de falar sobre algo que acontece com certeza na casa de todos vocês e não só na minha. O mau uso da nossa língua. Hoje nós vamos falar sobre a língua. Nós, seres humanos, nós temos uma grande dificuldade, não sei se você tem, mas creio que a grande maioria, se não 99,99 ou 100% das pessoas tem, que é de controlar e refrear a sua própria língua. Fala para mim, alguma vez você já perdeu a oportunidade de ficar calado? Alguma vez você já perdeu a oportunidade, poxa, eu deveria ter ficado quieto. Não fiquei, deu ruim. Não é isso? Eu sou especialista nisso. Hoje nós vamos analisar como muitas vezes o mau uso da nossa língua acaba destruindo a nossa família.
Como muitas vezes o mau uso da nossa língua dentro da nossa casa deixa o ambiente conturbado. Alguma vez você já discutiu com algum familiar? Alguma vez você já disse uma palavra que não deveria falar dentro de casa e isso incendiou todo o ambiente? Alguma vez isso já aconteceu? Todos estão balançando a cabeça e dando risada para mim, porque, né? Acontece, estamos falando algo aqui que não é estranho para nenhum de nós e hoje nós vamos falar sobre a língua. Quem escreveu esse texto foi Tiago. Tiago, ele foi irmão de Jesus, meio-irmão, filho de Maria. Tiago, ele foi pastor na igreja em Jerusalém e escreveu essa carta por volta do ano 50, 60 do primeiro século. Tiago, ele era um pastor e ele escreve para que as pessoas tenham cuidado no falar uns com os outros. O que acontecia na igreja naqueles dias de Jerusalém é que os irmãos não estavam sabendo tratar uns aos outros, os ricos desprezavam e humilhavam os pobres, falavam palavras muitas vezes torpes, falavam palavras ofensivas uns aos outros e a igreja estava em confusão. As pessoas não estavam tendo sabedoria em usar. Então nós vemos que um dos pontos é esse. Tiago também escreve e ele começa orientando: fiquem felizes por passarem diversos tipos de provações. Porque a prova da sua fé, e depois que aprovado, produz em nós perseverança. Então Tiago, ele fala sobre perseguições, ele fala sobre problemas, mas ele também fala sobre falta de sabedoria na hora de usar a língua. Então hoje nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Peço que vocês acompanhem no versículo 1 e versículo 2 com a Bíblia aberta. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Então, o Tiago, ele começa falando: olha, se você almeja ser pastor, ser mestre, hoje nós estamos aqui com o irmão Flávio pela manhã, né? Ele que está indo para o concílio pastoral. Tiago fala: olha, é uma função muito nobre, mas tenha consciência que quem ensina, quem é pastor, quem está à frente do rebanho de Deus, naquele dia será julgado com maior rigor, porque a nossa responsabilidade de ensinar é tremenda e nós seremos julgados com maior rigor. Mas aí ele já diz: olha, todos nós tropeçamos de poucas maneiras, todos nós tropeçamos às vezes. Ele diz: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Nós não tropeçamos apenas num ponto, nós não tropeçamos em 2, em 3 ou em 4, nós tropeçamos em vários pontos, nós tropeçamos. Tiago diz que aquele que não tropeça no falar é perfeito. Olha só. Ele diz: olha, aquele que consegue refrear a sua língua, tal homem é perfeito. Tal homem, ele chegou num grau de maturidade que ele é alguém completo, ele é alguém perfeito. Para vocês verem o grau de dificuldade que todos nós temos em segurar a nossa língua. Ser completo é ser alguém maduro, alguém equilibrado, alguém que toma cuidado com cada palavra que vai dizer. Você é do tipo de pessoa que só sai falando e depois vê o que deu? Você é o tipo de pessoa que fala o que vem na sua cabeça e depois a gente resolve os problemas? Quantas vezes você já teve que pedir perdão por aquilo que você falou? Quantas vezes você já teve que reconciliar com pessoas e situações que você, muitas vezes, pela sua língua, você estragou tudo? Nós vemos que, de fato, a língua é mais difícil de dominar do que qualquer outra parte do corpo. Nós vemos que o topo das nossas dificuldades não está aqui, o topo das nossas dificuldades não está aqui, o topo das nossas dificuldades está aqui. E nós vamos seguindo, então, como o Tiago, ele continua o texto no versículo 3 até o versículo 5. Acompanhe comigo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os grandes navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então, Tiago, para dizer a gravidade da nossa língua, para expressar a gravidade dos problemas que nós arrumamos com a nossa língua, ele usa 3 analogias.
Primeiro ele fala sobre cavalo. Quem aqui já andou a cavalo? Levanta a mão. Como que você controla o cavalo? O freio na boca dele, não é? Quando você puxa, se ele soubesse que ele é tão forte assim, ele pararia. Se ele soubesse que ele é extremamente muito mais forte do que ele sabe que ele é, com certeza ninguém domaria um cavalo. Mas um pequeno freio na boca dos cavalos é suficiente para controlar o animal todo. Você puxa para a direita, ele vem, você puxa para a esquerda, ele vem, você puxa para trás, ele para. Então, mesmo um cavalo com toda a sua força e com o seu potencial, ele é dirigido por um pequeno freio em sua boca. Depois, Tiago ele fala sobre um grande navio. Embora um grande navio, que eu não imagino quantas toneladas tenha um navio de grande porte, mas embora um navio ainda impelido por fortes ventos tenha uma força extraordinária, ele é controlado por um pequeno leme. Um pequeno leme, ele dirige o navio para onde ele quer. Então nós vemos que um cavalo sendo grande e forte, um navio sendo grande e empurrado por fortes ventos, pequenas coisas controlam todo o animal ou o meio de transporte que é o navio. E ainda ele diz, olha, alguém aqui já viu um bosque pegando fogo? Alguém aqui já viu palha seca pegando fogo? Não precisa de muito, uma fagulha que caia em palha seca é suficiente para incendiar o tanto de palha seca que tem ali. Então ele fala, olha, a nossa língua, ela tem muita faísca. E muitas vezes o que nós falamos cai diretamente na palha seca, e daí para segurar o incêndio é muito complicado. E ele diz, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas pode conduzir você e a sua vida. Da mesma forma que o freio conduz o cavalo e o leme conduz o navio, a língua conduz a sua vida. A sua língua conduz a sua vida. Então nós vemos como a língua ela é poderosa para conduzir a nossa vida. E eu pergunto para você, para onde a sua língua tem conduzido você até hoje? Para onde a sua língua tem conduzido você? Você é aquela pessoa que é difícil de fazer as pazes? Você é aquela pessoa que é difícil de lidar? Você é aquela pessoa que quando fica nervoso sai falando aquilo que bem entende e depois a gente resolve? Para onde a sua língua está levando você? A Bíblia diz que a língua tem o poder para dar vida e dar morte, não é isso? Mas muita gente confunde o texto dizendo que, não sei se você tem essa compreensão, se eu falo que alguém vai viver, ela vai viver. Se eu falo alguma coisa ruim com a pessoa, aquilo vai acontecer como se nós tivéssemos poder ou uma determinada coisa espiritual, uma mandinga espiritual, que se nós falarmos coisas boas acontece, se nós falarmos coisas ruins acontece. Talvez você já ouviu o ditado bata na... Isso aqui não é madeira, né? É de madeira. Bata na madeira. Não fale isso que isso acontece. Por favor, fale que eu vou ficar rico. Isso não existe. O texto fala que tem poder para dar vida e dar morte, não no sentido que você vai falar e aquilo acontece num simples passe ou toque de mágica. O texto diz que a sua língua pode levar você para caminhos de vida e caminhos de morte. A forma com que você usa a sua língua pode levar você para caminhos de vida e caminhos de morte, não que você tenha um poder extraordinário de falar e aquilo acontecer. Então a língua ela tem muito poder para isso. Nós vemos pessoas que usaram a sua língua para o bem e para o mal. Se você já conheceu Martin Luther King, alguém que foi um ativista contra o racismo nos Estados Unidos no século passado, principalmente no estado do Alabama e Mississippi, onde os negros não poderiam entrar no mesmo ônibus que os brancos ou frequentar o mesmo restaurante que os brancos, não frequentavam as mesmas igrejas. E Martin Luther King, um pastor batista, ele foi o grande nome de uma revolução nos Estados Unidos. Em 1964, ele usou a sua língua para o bem. Ele usou a sua língua para abençoar. Ele dizia para os negros o seguinte: tratem os brancos como vocês gostariam que eles tratassem vocês.
Ele poderia usar a sua língua para incitar o povo a devolver o ódio e tudo aquilo que estava acontecendo de ruim. Mas ele usou a sua língua para dirigir uma massa para o bem. E é reconhecido até hoje por isso. Caso contrário, Adolf Hitler. Como orador, um dos maiores que já existiu. Com uma capacidade extraordinária de conduzir um país inteiro e boa parte do mundo naqueles dias. Ele conduziu principalmente a Segunda Guerra Mundial na frente dos nazistas alemães, onde eles dizimaram milhões e milhões, cerca de 1,5 milhões de crianças. Acabou com milhões de judeus, pessoas que não faziam parte da raça pura, como ele dizia, da raça ariana. Como orador, ele levou uma nação a matar milhões e milhões de pessoas. Deu para entender agora como a nossa língua tem poder de dar vida e dar morte? Para que você tem usado a sua? Quando acontece algum problema dentro da sua casa, estamos falando de família. Você é aquele que tem uma palavra de consolo e reconciliação? Ou você é aquele que tem aquela palavra que parece combustível para uma fogueira? Você é aquele que fala para que aquilo ainda pegue mais fogo? Ou você é aquele que procura acalmar a situação? Você é aquele que procura paz? Ou você gosta da fogueira ardente? Para onde e para que a sua língua tem servido dentro da sua casa? Porque não adianta nós estarmos aqui orando pelas nossas famílias e quando nós chegamos na nossa casa, nós não tomamos cuidado da forma com que nós falamos uns com os outros. Não adianta nós orarmos aqui por paz e nós, muitas vezes, usamos a nossa língua para guerra. Não adianta nós estarmos aqui e a nossa língua ser mal usada dentro da nossa casa. É uma responsabilidade de cada um de nós. A sua língua ela tem poder. Use ela dentro da sua casa para paz. Reconciliação, perdão, quebrantamento. Procure usar melhor a sua língua. Segunda parte do versículo 5 até o versículo 8, vamos caminhando no texto. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Agora, Tiago ele fala que a nossa língua é como um fogo. A nossa língua é como um fogo que incendeia um grande bosque. Quantas vezes você já viu uma confusão das feias dentro da sua casa ou no seu trabalho, aonde quer que você esteja, por uma frase mal falada, por uma frase mal colocada, por uma questão que na verdade era apenas fofoca e não era verdade, por coisas ditas sem responsabilidade nenhuma. Quantas vezes você já viu um bosque pegando fogo por palavras mal faladas? E aí ele continua dizendo, ele diz o seguinte, olha, o ser humano ele tem domado na sua história todo tipo de animais, aves, répteis e por aí vai. Eu sempre faço questão de mencionar, vocês já viram o show das orcas lá no SeaWorld, lá? Pelo menos pelo YouTube, quem não teve a oportunidade de ir até lá. Não é incrível? Apesar que às vezes dá ruim, né? Mas não é incrível a forma com que o homem ele doma determinados animais que... É incrível. Águias que são domadas para ajudar o homem na caçada. Cachorros, enfim. Várias espécies e espécies de animais são domadas pelo homem, comem na palma da mão do homem. E Tiago ele diz isso, olha, o homem ele tem uma grande capacidade de domar várias coisas. Ele tem uma grande capacidade de domar muitos animais, aves, répteis. Mas a língua é mais difícil. A língua, ela é pior do que qualquer animal que nós temos que domar. A língua, quando ela é usada irresponsavelmente, ela nos contamina de dentro para fora. A Bíblia diz que não tem como sair água doce ou água amarga de uma fonte. A Bíblia fala que a boca fala
o que o coração está cheio. O que você vive falando por aí? A boca fala o que o seu coração está cheio. O seu coração está armazenando coisas e você coloca para fora através da sua língua e o que está dentro do seu coração. Como o Tiago fala, a nossa língua ela tem um veneno mortífero. Exemplo, em 1 Samuel, Saul manda matar 85 sacerdotes que ajudaram Davi dando água e pão simplesmente. Nesse ponto, Davi estava fugindo do seu sogro Saul, escondendo-se de caverna em caverna em Israel. E eles param na casa dos sacerdotes e pedem água, e os sacerdotes ajudam, só que uma pessoa afiliada a Saul vê aquilo. E ele chega para Saul e fala, ó, os sacerdotes estão do lado do seu inimigo, estão do lado lá do Davi. Então Saul, movido por ira e por ouvir uma fofoca que não era verdade, mandou matar 85 sacerdotes porque a língua incendiou um bosque por causa de uma fofoca. No final do século XIX, 4 repórteres esperavam um senador da República Americana chegar em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos, numa estação de trem. Eles estavam ansiosos porque eles tinham marcado uma entrevista com esse senador. E era a manchete do jornal do dia seguinte. O que acontece é que esse senador não vem. Esse senador dá um bolo neles. Então eles vão para um bar e enchem a cara, tão frustrados porque não deu certo a entrevista. E o que eles iriam postar, o que eles iriam publicar no jornal no dia seguinte, era o emprego deles. Então eles, bêbados ali, eles entenderam que eles precisavam de uma manchete bombástica e eles simplesmente publicaram a seguinte manchete: a China anuncia a derrubada das suas milenares muralhas. Algo totalmente sem sentido nenhum. Algo totalmente sem pé nem cabeça. Um comentário de 4 repórteres bêbados. Sabe o que aconteceu? Essa notícia falsa caiu como uma bomba na China, que vivia uma das maiores crises econômicas da sua história. E isso desencadeou uma perseguição enorme contra os estrangeiros na China, que foi conhecida como a Revolução dos Boxers em 1889, onde milhares e milhares de estrangeiros foram mortos na China por causa de um comentário de 4 repórteres bêbados. Você entendeu que o que você fala não diz respeito só a você? A forma com que você trata as pessoas dentro da sua casa não diz respeito só a você? Tudo que você fala tem uma consequência. Portanto, nós que somos cristãos, cremos em Jesus, temos que usar a nossa língua para ser bênção e não para ser maldição e não para causar problemas. Milhares de mortos por causa de um comentário inútil de 4 repórteres frustrados e bêbados. A nossa língua tem poder de incendiar um bosque, literalmente. Versículo 9 ao 12. Acompanhe comigo. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma procedem bênção, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aqui agora ele está falando para os crentes. Aqui ele está falando para aqueles que creram em Jesus. Para aqueles que, conforme 2 Coríntios 5,17, são nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que quando você crê em Cristo, você se torna uma nova criatura. Forma diferente de falar, de pensar, de agir, de tratar as pessoas. Você se torna literalmente numa nova pessoa. Então ele está falando aqui, olha, agora que vocês são fonte de água doce, pode sair água amarga da mesma fonte? Pode, irmãos? Acaso uma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Acaso uma videira pode produzir figos? Pode? Um pé de manga pode produzir abacaxi? Pode, gente? Ah, que bom, vocês me deixaram na dúvida agora, vocês ficaram olhando para mim. Ou seja, porque a natureza do pé de manga é dar manga.
A natureza da videira é dar uvas. E por aí vai. E qual é a sua natureza? Você é nova criatura, então não pode mais sair da sua boca água amarga. Se você é uma nova criatura, a sua natureza mudou. E se você é uma nova criatura e a sua natureza mudou, o que você fala também mudou. A forma com que você se comporta, com que você trata as pessoas, com que você usa a sua língua, a forma também mudou. Como nós estamos agindo dentro do nosso lar? Nós falamos aqui sobre família o mês inteiro. E os versículos mais usados foi do capítulo 1 de Josué, onde Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele olha ali para o resto dos israelitas que atravessaram o Rio Jordão e chegaram na terra de Canaã e diz: olha, vocês eu não sei se vocês vão adorar o Deus dos amorreus, os deuses pagãos, eu só sei que eu e a minha casa, nós sabemos quem nós vamos servir e serviremos ao Senhor. Só que isso nunca vai acontecer dentro da nossa casa se não começar por mim e por você. Isso nunca vai começar dentro da nossa casa se nós não mudarmos a nossa postura. Isso nunca vai começar dentro do nosso lar se nós não mudarmos a forma de tratar uns aos outros. Esposo, como você tem tratado sua esposa? Esposa, como você tem tratado seu esposo? Filho, como você tem tratado seu pai? Como você tem se comunicado dentro da sua casa? Como é? Será que nós estamos buscando algo aqui na igreja, mas dentro da nossa casa é totalmente diferente? Será que nós somos uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa dentro da nossa casa? Será que nós temos duas personalidades? Será que nós agimos de forma dúbia? Será que nós temos a mente dobre? Será que nós pensamos algo dentro aqui da igreja e chega na nossa casa, nós achamos que não vale mais o que nós aprendemos aqui? O que eu aprendi aqui fica do portão para dentro, do portão para fora, cada um por si, Deus por todos. Não existe dois de você. Só existe um de você. E se você creu em Jesus, você nasceu de novo e continua existindo só um de você. E esse um de você, ele fala muito mais a realidade quando ninguém está vendo do que na igreja. Porque muitas vezes na igreja, nós somos o que nós queremos mostrar para as pessoas, não é isso? Nós muitas vezes publicamente nós somos e nos comportamos como nós queremos que as pessoas vejam quem nós somos. Mas dentro da nossa casa nós mostramos quem de fato nós somos. Tem uma ilustração muito velha e já foi falada várias vezes. Uma família ia sempre à igreja e sempre o filho do casal chegava para o pastor da igreja e dizia: pastor, eu gostaria de morar na igreja junto com a minha família. Será que não tem um cantinho aí para a gente morar dentro da igreja, não? E o pastor foi relevando. Chegou um dia que o pastor falou: mas todo domingo você pergunta para mim se você pode morar na igreja com a sua família. Por quê? O menino falou: porque quando meu pai está na igreja, ele é outra pessoa e eu gosto. Quando meu pai está na igreja, ele é uma pessoa totalmente diferente do que é dentro de casa. Será que nós chegamos a esse ponto? Será que nós chegamos a esse ponto de hipocrisia e falsidade? Coisas que Jesus puxava a orelha dos fariseus. Será que nós, muitas vezes, ensinamos os outros e não conseguimos ensinar os nossos? Será que nós usamos a nossa língua para abençoar os outros, mas dentro da nossa casa nem parece que nós somos as mesmas pessoas? Só existe um de você. Portanto, esse mês que nós falamos sobre família, o ponto mais difícil, creio que é domar como nós falamos dentro do nosso lar com a nossa esposa, com o marido de vocês, eu não tenho marido, com o marido de vocês, com os filhos. Acho que essa é a parte mais difícil. E daí nós então pensamos, bom, Tiago já disse que não tem jeito, então quer dizer, vamos seguir o rumo, é assim mesmo, cada um trata como quiser o outro e está tudo bem. Tiago 1, ele diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Você não tem sabedoria? Você tem sido alguém tolo perante a Bíblia? Não precisa responder nada.
Analise, examine cada um a si mesmo da mesma forma que eu estou fazendo comigo. Estou falando com vocês e estou analisando. Nós temos sido tolos. Peça sabedoria a Deus. Você não sabe como tratar as pessoas? Peça sabedoria a Deus. Você não sabe como falar em determinados momentos? Peça sabedoria a Deus. Porque o Espírito Santo te dá sabedoria no momento certo, na hora certa, porque Ele é Deus. Portanto, que nós possamos analisar como nós temos vivido e como nós temos feito e falado as coisas para as nossas famílias. Para nós encerrarmos, Provérbios 15 diz o seguinte, que a palavra branda, ela desvia a ira, mas a palavra ríspida desperta a violência. A palavra calma, a palavra branda, ela afasta a ira. Não é assim na casa de vocês? Quando está aquele clima e você tem tudo para jogar gasolina na fogueira e você chega ali com sabedoria, não parece que as coisas se encaixam melhor? Não parece que os ânimos se acalmam? Porque a palavra calma, a palavra de paz, ela desvia a ira. Mas a palavra ríspida, aquele que falou comigo, levou de volta, aquele que estou apenas devolvendo na mesma moeda, provoca violência. Provoca violência. Dentro da sua casa você tem despertado mais o quê? Violência ou paz? Que a partir de hoje nós possamos ser a pessoa que produz paz. Ser a pessoa que não está esperando uma oportunidade para gerar mais e mais problemas, mas que nós possamos gerar paz. Se reconcilie com os outros. Eu não sei se alguém aqui tem problemas com familiares, se tem problemas, eu não sei, mas se reconcilie com essa pessoa. Certa pessoa disse que eu não perdoar os outros é como eu beber um copo de veneno e querer que a outra pessoa morra. Só faz mal para você mesmo. Busque reconciliação com os seus familiares e com as outras pessoas. Seja aquele que produz paz. Seja aquele que é agradável estar perto. Seja aquele que usa a língua para abençoar. Seja aquele que fala o que a boca fala que o coração está cheio, mas está cheio de coisas boas para falar. Use a sua língua para a glória de Deus. Use a sua língua para a glória de Deus. Detalhe, o mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi o mesmo Pedro que disse, eu não conheço esse homem por 3 vezes. O mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Foi o mesmo Pedro que, versículos após, ouviu de Jesus, afasta-se de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas do reino dos céus. Entende como nós podemos ser contraditórios? Não é porque você está na igreja, porque você lê a Bíblia, porque que você nunca vai usar a sua língua de forma ruim, não. Você pode ser contraditório também. Mas que nós possamos analisar um pouco mais. Freie um pouquinho mais. Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. Isso vai fazer grande diferença na sua vida e na vida da nossa família. Para aí sim, nós podemos começar o movimento, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quem deu o primeiro passo fui eu. Eu estou me colocando na brecha. Eu estou me colocando como exemplo. Que nós possamos viver isso em nossas vidas. Amém? Vamos orar?